Você aí do outro lado, você que já está cansado de se sentir fraco, de repetir os mesmos ciclos, de ser prisioneiro da sua própria mente, escuta isso com atenção. Aquilo que você mais evita é exatamente o que vai te libertar. O seu sofrimento, por mais inútil que pareça, carrega a chave do seu poder. A maioria vive correndo da dor, se entorpece com distrações, anestesia a alma com vícios e alimenta o auto-engano com frases motivacionais vazias. Mas você não está aqui por causa disso. Está aqui porque sabe, em algum lugar dentro de si, que o caminho para se tornar inabalável passa pelo inferno interior. Carl Jung dizia: ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Isso quer dizer que a transformação não vem ao ignorar a sombra, mas ao olhá-la de frente. É isso que você vai fazer aqui. Não vai ouvir conselhos fáceis. Vai ouvir verdades que queimam, mas são essas verdades que moldam guerreiros. Você tem vivido como alguém que esqueceu que pode escolher, esqueceu que pode romper com a corrente do passado, que pode redesenhar a própria mente, mas isso só acontece quando você para de fugir da dor e começa a ouvir o que ela quer dizer. A dor que você sente hoje não é inimiga, ela é uma mensagem, um chamado brutal da sua psique dizendo: você está fora do caminho. Mas em vez de escutar, você cala. Em vez de olhar, você desvia. E cada vez que faz isso, perde mais um pedaço da sua força. Mas se você ousar parar, respirar e encarar tudo que tem evitado, se você ousar atravessar esse deserto interno sem pedir atalhos, vai descobrir uma coisa: há um núcleo dentro de você que não pode ser corrompido. Ele só aparece depois que tudo o que é falso morre. Esse é o primeiro passo: parar de fugir, parar de negar, aceitar o sofrimento como um mestre duro, sim, mas justo. O autodomínio não nasce no conforto. Ele nasce no atrito entre o que você é e o que você sabe que pode se tornar. Jung nos ensinou que somos formados não apenas pelo que desejamos, mas pelo que suportamos. E você só vai suportar o necessário quando tiver clareza do porquê. Por isso, agora, feche os olhos por um instante. Visualize a versão de si mesmo que já venceu essa dor. Sinta esse futuro como real. Sinta o peso da liberdade, o silêncio depois da tempestade. E então pergunte a si mesmo: vale a pena atravessar o sofrimento para chegar até lá? Se você está pronto, diga a si mesmo agora, em voz baixa: eu não fujo mais. Você disse: eu não fujo mais. Agora prepare-se, porque esse compromisso vai começar a cobrar seu preço. Mas lembre-se, tudo que é valioso tem um custo, e a liberdade interior custa a sua ilusão de conforto. Você precisa entender uma coisa com clareza brutal: a mente é uma fera selvagem, e se você não a domestica, ela te devora. É por isso que tanta gente afunda, porque permite que pensamentos passageiros virem identidades permanentes. Quantas vezes você acreditou que não era capaz, que não era suficiente, que estava quebrado demais para continuar? E quantas dessas vozes nasceram dentro de você mesmo? A mente, se desgovernada, se torna seu pior inimigo. Mas existe uma saída, e ela se chama disciplina mental. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O que isso significa na prática? Que você precisa parar de andar no piloto automático. Precisa arrancar a venda dos olhos e começar a observar seus próprios pensamentos como quem observa uma tempestade à distância, sem se perder dentro dela. Quando a ansiedade vier, você observa. Quando o medo sussurrar mentiras, você escuta, mas não obedece. Quando a raiva gritar, você respira. Isso é disciplina.
Não se trata de suprimir o que sente, mas de escolher como responder. O que separa os fracos dos fortes não é o que sentem, é o que fazem apesar do que sentem. E você precisa começar a praticar isso todos os dias. Quando acordar, escolha o seu primeiro pensamento. Não permita que seja o medo ou a dúvida. Escolha propósito. Escolha gratidão. Escolha ação. Sua mente vai resistir. Vai gritar como uma criança mimada. Vai dizer que é impossível, que você não tem energia, que você vai fracassar. E nesse momento, você vai sorrir, porque agora você sabe, essa resistência é o treino. Disciplina mental é como esculpir uma estátua no mármore da sua consciência. Golpe por golpe, você vai removendo os excessos, os ruídos, os lixos mentais que te impedem de ser quem realmente é. E um dia, sem perceber, você se olha no espelho e vê um guerreiro onde antes via um escravo da mente. Jung também dizia que o que você resiste, persiste, mas o que você confronta, se transforma. Por isso, toda vez que sua mente tentar te arrastar de volta para o buraco, lembre-se, ela só faz isso porque foi treinada assim por anos. Agora, o treino mudou e o novo mestre é você. Agora que você entendeu o poder da disciplina mental, é hora de mergulhar na raiz mais profunda da transformação, a fé. Mas não estou falando de religião. Estou falando da fé como força psíquica, como impulso interno que atravessa a escuridão sem garantias, apenas com a convicção silenciosa de que existe um sentido por trás do caos. A fé verdadeira começa quando a lógica termina. Quando você olha para o seu redor e tudo grita, desista, mas algo dentro de você diz, continue. Esse algo é sua alma lutando para emergir. Jung dizia que o homem moderno sofre de uma perda de sentido, não de falta de conforto, mas de propósito. E quando o propósito desaparece, a alma adoece. Você precisa decidir de forma inegociável que sua vida tem um chamado, que sua dor não é aleatória, que cada queda, cada perda, cada noite em claro está sendo moldada para algo que ainda não consegue ver. Essa decisão é fé, e ela precisa vir antes do resultado, antes da resposta, antes da luz. Mas a maioria faz o contrário. Espera ter provas, espera que tudo dê certo primeiro, espera se sentir pronto. Mas fé não é esperar se sentir capaz, é caminhar mesmo se sentindo quebrado, porque algo maior dentro de você já decidiu não parar. É essa fé que transforma, não a fé que se sussurra em orações vazias, mas a fé que se prova em silêncio, no meio do caos, na escolha diária de continuar. Visualize por um momento a pior fase da sua vida. Aquele momento em que você se sentiu no chão, perdido, sem direção. Agora pense, você sobreviveu, você atravessou e está aqui. Isso já é prova suficiente de que existe mais força em você do que jamais imaginou. A fé te reconecta com essa força ancestral que vive em seu inconsciente, o arquétipo do herói, como Jung chamava. E todo herói começa sua jornada no abismo. O chamado vem na dor. E a fé é a ponte que o faz responder. Você não precisa saber como vai vencer, só precisa decidir que vai, porque quando essa decisão é tomada, o universo interior começa a se reorganizar. Você ativa recursos que estavam adormecidos. Sua mente começa a te servir, não mais a te sabotar, e sua energia, essa energia que parecia enterrada, volta a pulsar com propósito. A fé é o motor invisível do autodomínio, e mesmo que todos à sua volta duvidem, mesmo que sua própria voz interna ainda esteja fraca, plante agora, em silêncio, essa semente. Eu confio no caminho, mesmo sem ver o destino. Agora que você plantou a fé, é hora de regar essa semente com algo que poucos entendem, o propósito. Não o propósito romantizado, idealizado, cheio de frases de efeito,
mas aquele que nasce do confronto com a sua dor mais íntima. O seu verdadeiro propósito não está nas expectativas dos outros, não está nos seus títulos, nas metas que você copia de alguém, nem nos desejos fabricados pelo mundo. Seu propósito está enterrado, bem no centro do seu sofrimento. Carl Jung dizia: o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Isso significa que aquilo que você mais teme, a ferida que você esconde, é justamente a porta de entrada para a sua missão de vida. Você não veio ao mundo para se encaixar, veio para transformar. Mas só transforma aquele que sangra com consciência. Só transforma quem se recusa a aceitar a mediocridade como destino. E só encontra propósito quem está disposto a ser quebrado, para depois ser forjado. Pergunte a si mesmo agora: qual dor me perseguiu a vida toda? Qual ferida parece voltar em ciclos? Essa é a pista. A vida grita através da repetição. Ela tenta te acordar com os mesmos padrões, as mesmas quedas, até que você pare de fugir e olhe de frente. Seu propósito está ali. Não é sobre o que você quer fazer, é sobre o que você precisa curar, em você e no mundo. E a cura começa quando você decide que sua história vai servir a algo maior do que o seu ego. Quando Jung falava da individuação, ele se referia a esse processo, tornar-se inteiro, unir sombra e luz, encontrar seu lugar não pela adaptação, mas pela integração. O seu propósito é a bússola que nasce quando você para de se dividir entre quem é e quem finge ser. Não espere que o mundo aplauda sua jornada. Não espere reconhecimento. Não espere que seja fácil, porque propósito verdadeiro não se sustenta com validação externa. Ele arde por dentro como uma chama que nunca se apaga. E sabe o que alimenta essa chama? A decisão de servir. Não servir ao ego, à fama ou ao dinheiro, mas servir à verdade que você carrega, aquela que ninguém vê, mas que te move em silêncio. Você precisa transformar sua dor em direção, seu fracasso em força, seu passado em poder. E quando isso acontecer, você vai perceber: o sofrimento nunca foi punição, foi preparação. Agora que você entendeu que seu propósito nasce da dor, chegou a hora de falar sobre a arma que sustenta esse caminho, a visualização. Mas não como um truque de autoajuda. Estou falando de visualização como uma tecnologia psíquica, um instrumento ancestral de criação. O que você vê, você atrai. E o que você imagina com intensidade, o seu corpo começa a acreditar como real. Isso é neurociência, mas Carl Jung sabia disso antes da ciência comprovar. A imaginação é um órgão da alma. Ela não é fantasia, é construção. Se você quer se transformar, precisa treinar sua mente para ver o que ainda não existe. Precisa enxergar a si mesmo curado, forte, livre, mesmo quando tudo à sua volta grita o contrário. A mente inconsciente não distingue realidade de imagem vívida. Se você repete imagens de fracasso, de medo, de escassez, é isso que seu corpo sente, é isso que você cria. Mas se você planta imagens de vitória, de controle, de resiliência, o seu corpo começa a operar como se já estivesse lá. Por isso, feche os olhos agora. Respire fundo. Veja-se levantando da cama com energia. Veja-se enfrentando o que te paralisa. Veja-se dizendo não ao que te destrói. Veja-se livre do vício, do medo, da dúvida. Não basta querer. Você precisa ver, com nitidez, com emoção, com consistência, todos os dias. Essa prática precisa ser diária, 5 minutos pela manhã, 5 antes de dormir. Crie um ritual. Transforme sua imaginação em campo de treinamento da alma. Você não está apenas visualizando um futuro, está esculpindo o seu eu ideal dentro de você. E quanto mais repetir, mais esse eu se tornará familiar. Até que um dia você acorde e perceba: eu sou aquilo que visualizei.
Jung diria que os arquétipos vivem em nós. E você pode convocar esses arquétipos através da imagem. O guerreiro, o mestre, o curador, o rei. Todos estão dentro de você, esperando serem despertos. E a imagem é o portal. Mas atenção, visualize não apenas a conquista, mas o caminho. Veja-se suportando a dor. Veja-se dizendo não às tentações. Veja-se agindo mesmo com medo. Isso é visualização real. Você não está treinando para sonhar, está treinando para resistir, para dominar, para lembrar todos os dias que o futuro não está lá na frente. Ele começa agora com aquilo que você decide ver. Agora que você aprendeu a visualizar, é hora de falar sobre a base de tudo, o silêncio. O silêncio não como ausência de som, mas como a morada da verdade. Vivemos num mundo que grita o tempo todo. Gritos de opinião, distrações, notificações, julgamentos. Mas quanto mais barulho você consome, mais distante você fica de si mesmo. Porque a sua voz interior, aquela que realmente sabe o que fazer, ela sussurra. E só pode ser ouvida no silêncio. Carl Jung compreendia isso com profundidade. Ele dizia que quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro, acorda. E ninguém consegue olhar para dentro se não tiver coragem de ficar em silêncio com a própria alma. O silêncio revela. No silêncio, as máscaras caem. A ansiedade se revela como fuga. A raiva como proteção. A tristeza como pedido de reconexão. Mas o que a maioria faz? Corre, liga a TV, abre o celular, come, fala, foge. Mas você está aqui para fazer diferente. Você está aqui para se tornar mestre de si mesmo. Isso exige encarar o vazio, sentar-se diante do caos da mente e não fugir, observar, respirar, persistir. É no silêncio que as camadas do ego começam a se desfazer. Você começa a ver o que estava escondido, as crenças que te sabotam, as feridas que você ignorou, os desejos que não são seus, e nesse confronto nasce a clareza. 5 minutos de silêncio por dia podem mudar sua vida. Mas não é o silêncio passivo, é o silêncio ativo, vigilante, o silêncio do guerreiro que observa sem julgamento, que escuta sem reagir. Nesse espaço, você começa a ouvir o que precisa e não apenas o que quer. A alma, quando silenciada, revela o mapa. Se você sente que está perdido, se sente que há uma desconexão, eu te desafio. Amanhã, ao acordar, antes de tocar em qualquer tela, sente-se. Fique em silêncio. Respire. Observe seus pensamentos como nuvens. Não lute contra eles. Apenas veja. No início será difícil. Seu corpo vai querer fugir. Sua mente vai sabotar. Mas, se você persistir, vai surgir algo. Uma paz profunda. Um saber silencioso, uma direção. Jung acreditava que o inconsciente é um aliado, mas para ouvir sua linguagem, você precisa desligar o mundo exterior, porque a voz que vai te salvar nunca virá de fora. Você começou a ouvir o silêncio. Agora, precisa aprender a honrar uma das leis mais esquecidas da vida interior: o ritmo. Tudo na natureza pulsa com ciclos, o dia e a noite. A respiração, as marés, o coração. Mas o homem moderno se desconectou desse ritmo e tenta viver como máquina, constante, ininterrupto, exausto. Você não é uma máquina, você é um ser vivo, e sua alma também respira. Carl Jung dizia que a vida não vivida é uma doença da alma. E viver não significa apenas produzir, significa saber quando avançar e quando parar, quando lutar e quando ouvir, quando agir e quando apenas existir. A disciplina não é rigidez, a força não é dureza. A verdadeira força está em saber adaptar-se ao ciclo interno. E o autodomínio exige que você reconheça: haverá dias de intensidade e dias de recolhimento. Haverá tempestades e calmarias. E tudo isso é parte do caminho.
O problema é que você aprendeu a se punir quando desacelera, a se sentir culpado por descansar, a se julgar por sentir medo. Mas o guerreiro que ignora o próprio ritmo queima a própria alma. Imagine um arqueiro. Se ele tensiona demais a corda do arco por muito tempo, ela arrebenta. Mas se nunca tensiona, a flecha nunca voa. O segredo está no controle, no tempo, na harmonia. O mesmo vale para você. Você precisa criar rituais, momentos sagrados no seu dia, em que você se reconecta com seu centro. Pode ser de manhã, à noite, no silêncio, na escrita, na respiração. Mas precisa existir esse ponto de retorno, porque sem ele, você se perde no ruído do mundo. Honrar seu ritmo é saber dizer não quando o corpo pede descanso, e é saber dizer sim quando o medo tenta te paralisar. É encontrar o ponto em que a disciplina se funde com a sabedoria. Jung nos lembra que tudo que não é consciente se repete como destino. Quando você não respeita seu ritmo, acaba entrando em ciclos de exaustão, sabotagem, frustração. E acha que está fracassando quando, na verdade, só está desconectado de si. Então hoje, faça um pacto consigo mesmo. Eu vou ouvir meu corpo. Eu vou respeitar meu tempo. Eu vou agir com força, mas também com sensibilidade. Porque o verdadeiro domínio não é sobre controle total. É sobre alinhamento. Alinhamento com o que pulsa dentro. Esse alinhamento é o que diferencia quem vive uma vida reativa, de quem constrói uma jornada consciente. Agora é hora de enfrentar um inimigo silencioso que te acompanha há anos: a comparação. Nada consome mais a energia de um guerreiro do que olhar constantemente para a vida dos outros e achar que está ficando para trás. Mas entenda isso: a comparação é a distorção mais insidiosa do ego. Você nasceu único, com uma psique singular, com batalhas específicas, com um tempo diferente para florescer. Carl Jung dizia: a individualidade é a realização do próprio ser. Isso quer dizer que o seu caminho não pode ser medido pela régua de ninguém. Mas o que fazemos? Olhamos para fora. Julgamos nosso valor com base em métricas alheias. Vemos o sucesso do outro como ameaça e não como inspiração. E esquecemos que a única medida válida é: estou mais inteiro hoje do que ontem? Você precisa entender que seu desenvolvimento é invisível por um tempo. Assim como as raízes crescem antes da árvore surgir, a sua força está sendo construída em silêncio. E enquanto isso acontece, você precisa proteger sua mente da comparação como quem protege uma semente da geada. Olhar para o outro é natural. Mas se isso te paralisa, se te faz duvidar do seu próprio valor, então virou veneno. E o antídoto é simples, mas brutal. Olhe para si. Veja o quanto já superou. Veja as cicatrizes que carrega. Veja a coragem que teve para continuar. Cada um tem um tempo, um chamado, um desafio oculto que o mundo não vê. Você está lutando contra monstros que só você conhece. Então, pare de se julgar por não estar onde os outros estão. Você não sabe o que eles carregam. A comparação cega. Te faz esquecer o que realmente importa, te arrasta de volta para a ilusão de que precisa ser alguém, mas você já é. O que falta não é se tornar outro, é lembrar quem sempre foi. Jung nos alertava: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Aceite seu tempo, aceite sua dor, aceite que você está exatamente onde precisa estar para aprender o que precisa aprender. A comparação não leva à evolução. O autoconhecimento, sim. Substitua o "por que não sou como ele" por "como posso ser mais eu mesmo". Essa é a chave. Esse é o caminho. Você não está atrasado. Está sendo lapidado. O diamante não brilha na primeira pancada. Mas quando ele emerge, ninguém questiona seu valor. Agora chegamos a um ponto crucial. A responsabilidade. Você pode ter fé, disciplina, propósito,
Mas sem responsabilidade radical, tudo desmorona. E quando digo radical, quero dizer total, sem desculpas, sem vitimismo, sem terceirizar a culpa por nada do que acontece dentro de você. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, enfrentaremos como destino. Quando você culpa o mundo, os outros, o passado, o sistema, você entrega o seu poder. Você se coloca como vítima da vida, e enquanto for vítima, jamais será mestre. A responsabilidade radical é olhar para dentro e dizer: eu criei isso, eu permiti isso, eu sustentei isso. Não para se punir, mas para se libertar. Porque o que você aceita como responsabilidade, você pode transformar. E o que você transfere, te mantém cativo. O ego vai resistir, vai espernear, vai te dar 1000 justificativas. Vai dizer que a culpa foi dos pais, da infância, da crise, de Deus. Mas o verdadeiro despertar só acontece quando você cala o ego e assume o trono da própria mente. Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com isso agora. A responsabilidade radical é um ato de coragem. É decidir ser causa e não consequência. É dizer, mesmo que eu não tenha começado essa dor, eu sou quem vai encerrá-la. Isso é maturidade emocional, isso é poder psíquico, isso é autodomínio. Jung chamava esse processo de integração da sombra. Encarar tudo que você é, inclusive o que te envergonha, inclusive o que você tentou esconder por anos. Porque só ao aceitar a totalidade de si mesmo, você para de projetar no outro as guerras que não resolveu dentro de si. Responsabilidade é olhar para cada área da sua vida e perguntar: o que eu estou permitindo aqui? O que eu estou alimentando aqui? Que padrão eu estou repetindo aqui? E depois, agir. Agir com firmeza, com clareza, com presença. Porque assumir responsabilidade não é se culpar, é se reerguer. É tomar as rédeas do próprio destino com as 2 mãos. O vitimismo é confortável, mas mata sua alma aos poucos. A responsabilidade, por outro lado, dói, mas liberta. E se você quer ser livre, precisa aceitar essa dor. Ela será o preço pela sua soberania. Você é o autor da sua história. O passado pode ter escrito os primeiros capítulos, mas agora a caneta está na sua mão. Você chegou até aqui. Isso já prova que há algo dentro de você que se recusa a ser domesticado, que não aceita mais viver anestesiado, escravo do medo, das distrações, dos próprios ciclos. Agora vem o último passo: abraçar o sofrimento, não como castigo, não como inimigo, mas como parte sagrada da sua iniciação. Carl Jung nos ensinou que o sofrimento, quando compreendido, nos transforma. Ele disse: a cura vem através da dor. E isso não é poesia, é verdade crua. Veja, todo crescimento real exige ruptura. Exige abrir mão da pele antiga. Exige deixar morrer partes de você que já não servem. E isso dói. O sofrimento é o fogo que queima o que é falso. Mas enquanto você fugir dessa dor, ela te perseguirá. Enquanto você resistir, ela crescerá. Só quando você para e diz, está tudo bem doer, é que o processo começa, porque a dor que é aceita cura, a dor que é negada se repete. Você precisa aprender a sofrer com consciência, a transformar cada lágrima em alicerce, cada queda em impulso, cada angústia em visão. O sofrimento não precisa ser o fim, ele pode ser o portal. Imagine a lagarta no casulo, no escuro, no aperto, em agonia. Ela não sabe que está prestes a voar, mas confia no processo. Você também precisa confiar. Seu casulo é o caos, mas suas asas já estão crescendo. O sofrimento, quando atravessado com propósito, revela sua verdadeira natureza. Ele estava te preparando, te purificando, te ensinando a se tornar o tipo de ser humano que não pode mais ser quebrado por aquilo que antes o destruía. Então pare de pedir que tudo fique fácil.
Peça força, pare de pedir alívio, peça sabedoria, pare de fugir da dor. Olhe para ela como se olhasse para um mestre e diga: eu estou pronto. Essa é a essência do autodomínio. Não é controle rígido, é consciência expandida. É coragem de sentir tudo sem se perder. Você agora tem as ferramentas: visualização, fé, silêncio, ritmo, propósito, disciplina, responsabilidade, aceitação e, acima de tudo, um pacto com sua própria alma. Então, aqui vai a minha última pergunta. Você vai continuar sendo a vítima da dor ou vai transformar a dor no seu renascimento? A escolha é sua, e só sua. Se isso ressoou com você, compartilhe. Alguém pode estar prestes a desistir e precisa ouvir exatamente isso. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque essa jornada está só começando. E nos comentários, escreva em voz alta o seu compromisso. Eu abraço o sofrimento. Eu me torno inquebrável. Nos vemos no próximo passo da sua evolução.